Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre derivadas parciais sucessivas, onde nós vamos derivar a função f de xy igual a x vezes y vezes e elevado a x sobre y. Lembrando que uma derivada parcial, no caso a derivada parcial da função f em relação a x, é a derivada onde eu vou derivar apenas o x, o y será considerado uma constante. Portanto, eu posso organizar esta função de maneira a me auxiliar no raciocínio, certo? Como o y é constante, eu posso trazê-lo aqui para frente e copiar as demais. Então, x vezes z. Outra coisa que eu posso mexer é nesse expoente. Como é x sobre y, esse y sobe multiplicando com o sinal invertido do seu expoente. Então, nós teremos e elevado a x vezes o y elevado a menos 1. Ok? E note também que esta função é um produto de funções, porque o x é função para a derivada parcial em relação a x, e esse e, por ter um expoente x, também é função. Nós devemos aplicar aqui a regra do produto. Então, vamos recordar da regra do produto. Se a sua função é um produto entre duas funções, a derivada será: derivo a primeira, copio a segunda, mais copio a primeira, multiplico pela derivada da segunda. Então, essa é a regrinha que nós iremos utilizar para este caso. Já o y, ele é considerado constante. Constante multiplicando função, a gente copia. Apenas copia o y. Ele fica paradinho esperando a derivada que vai chegar. Então, agora vamos derivar a nossa função. Derivada da primeira, derivada de x é 1, vezes a segunda sem derivar. Mais, copio agora a primeira, que é x, multiplico pela derivada da segunda. Derivada de e na u, vamos recordar essa regra também? Então, se a minha função é e elevado a u, a derivada de e na u é o próprio e na u vezes u'. Então, eu copio o e na u e multiplico pela derivada do seu expoente. Então, vamos lá. Copiando o e na u vezes a derivada do expoente. Pessoal, a derivada aqui do expoente, lembrando que nós vamos derivar apenas o x, certo? Então, derivada de x e o y é constante, constante multiplicando função apenas copia, lembram-se disso, certo? Então, derivada de x é 1 e a constante deve ser copiada aqui. Nossa função já está derivada, porém nós podemos organizar essa resposta. Então, derivada da f em relação a x ficará y vezes 1 vezes e elevado a x vezes y na menos 1 é o próprio e. E esse y pode voltar para o denominador, né? Para nós entregarmos a resposta na mesma orientação que foi o enunciado. Né? Mais x vezes e elevado a x a menos 1. Então, vamos arrumar esse expoente do e também. O y volta para o denominador. E y na menos 1 multiplicando todo esse termo, ele pode descer para o denominador com o expoente de sinal invertido, portanto, y elevado a 1 positivo, que não é necessário colocar. Então, está aqui, essa é a nossa derivada parcial da f em relação a x. Podemos também, agora, devemos, na verdade, fazer a derivada em relação a y, a derivada parcial da função f em relação à variável y. Então, neste caso, como a nossa variável a ser derivada é a y, x permanece constante. Podemos organizar a função também, de modo a facilitar o nosso raciocínio. Como o x é constante, permanece aqui na frente, porque ele apenas será copiado. Está multiplicando o y, que é a função, vezes o e elevado a x, vezes y na menos 1, né, já organizando aqui o expoente, porque por ser y também deverá ser derivado. E novamente, nós temos a multiplicação de funções
e nós iremos usar a regrinha do produto, ok? Então, vamos lá. Constante multiplicando função, copio a constante, que multiplica a derivada do produto, pela regra do produto. Derivo a primeira, derivada de y é 1, copio a segunda sem derivar, x vezes y elevado a menos 1. Mais, copio a primeira, que é o y, e multiplico pela derivada da segunda. De novo, derivada de e na u. Derivada de e na u, copio o e na u sem mexer em nada, apenas copio, e multiplico pela derivada do expoente. Bom, pessoal, agora nós devemos derivar o expoente. O x é constante multiplicando função, apenas devo copiá-lo. A derivada de y é menos 1. Desce o menos 1, e tiro 1 do expoente. Menos 1, fica menos 2, ok? Então, a derivada parcial da f em relação a y ficará da seguinte maneira. X que multiplica 1 vezes e na u, com e na u já corrijo aqui a organização do expoente. Como tudo isso aqui é uma multiplicação, nós devemos fazer a regra de sinais, porque eu tenho mais e menos. Mais com menos ficará menos. Copio. E é y vezes e elevado a x sobre y, já organizando aqui o expoente. Esse menos 1 nós já fizemos a regra do sinal, então copio o que ficou para frente aqui, que é o x, vezes y na menos 2. Esse y na menos 2, como ele está com o sinal negativo, ele deve vir para o denominador com o seu expoente de sinal trocado. Então, organizando aqui, nós temos derivada parcial da f em relação a y igual a x vezes e elevado a x sobre y menos y e elevado a x sobre y vezes o x e o y de expoente com sinal negativo desce com esse expoente positivo. Okay? Ainda podemos fazer uma simplificação aqui, que é a seguinte: esse quadrado do y cancela com esse y aqui, né? Porque y ao quadrado, pessoal, é y vezes y. Então, um y desse corta com o y de cima, certo? Então, organizando novamente, ficaremos com x vezes e elevado a x sobre y menos, vamos colocar o x aqui na frente para ficar elegante, e elevado a x sobre y. E aqui também esse parênteses ficou deselegante. Ok? Então, essa aqui é a derivada parcial da f em relação a y.